Bom, bom dia, boa tarde já a todas. Hoje estamos trabalhando em cima de um tema sobre o psicodrama no Psicodrama Público de São Paulo, online, cujo tema foi o apagão, e que foi dirigido pela Gelsi Monteiro, e tivemos 22 participantes, e fora aqui, Gelsi e eu, né? Então, estávamos em 24 num grupo, composto também por psicólogos, estudantes de psicologia e outras profissões de vários lugares do Brasil. Bom, falando como é que foi a sessão de hoje, a Gelsi começou perguntando ao grupo qual era o conceito de apagão para cada um. E aí foram aparecendo também, ela trouxe o motivo desse tema, que é um apagão que está tendo aqui no centro de São Paulo, que está se prolongando e que já atinge um bom número de pessoas. E o que se faria, né, quando necessariamente, com o que as pessoas se deparariam diante de um apagão, né? E, a partir daí, a partir das faltas que iriam se fazendo, e todas as consequências disso, foram também lembrados que existiam outras formas de apagão. E aí se colocou, né, as diferentes formas de apagão, o apagão das emoções, os apagões da criatividade, da espontaneidade, o apagão da cognição, o apagão de um bêbado, o apagão de uma pessoa que pudesse estar incorporada, que tivesse uma incorporação espiritual, né? Como é que fica isso para as pessoas e como é que ficava isso para os outros, se deparando diante de uma pessoa que estava, entre aspas, sob o efeito de um apagão, né? Então, hoje nós temos aqui também convidados aqui para também dizer as ressonâncias, as impressões que esse trabalho propiciou, né? Temos aqui a Priscila, temos aqui a Letícia, temos aqui também a Laiane e a nossa diretora, Gelsi Beatriz, que eu vou deixar para falar por último, né? E também aproveito e fazer o fechamento dessa nossa entrevista, tá bom? Se eu quiser, se sentir necessidade, eu posso entrar também contando alguma coisa, como eu vejo, mas eu queria ouvi-las primeiro. Quem gostaria de começar? Pode ser você, Priscila? Pode. Então, vamos lá. Então, na sessão do psicodrama de hoje, nós tivemos, como o João já falou, né? A gente teve principalmente uma história em que eu fui a protagonista, né, da história, uma história bastante interessante de uma moça que sofria de paranoia, né, uma moça cega que sofria de paranoia, vamos chamar de paranoia, né? Ela tinha dois estados de consciência, era dividido, né? Então ela tinha consciência da vida normal dela, e em alguns momentos ela tinha alguns surtos onde ela caminhava para uma outra realidade, e essa outra realidade era uma rainha que queria matar o pai, e ela estava defendendo o pai, só que ela mesma não conseguia perceber que o pai que ela estava defendendo estava na frente dela, né? E ela tornava esse pai um inimigo dela, né? Então eu fiz esse papel dessa pessoa nessa história. Eu gostei muito. Para mim foi muito, muito interessante. Foi principalmente perceber o que é uma pessoa ter essas duas realidades ali, né? E o que é também para a família, né? Que está cuidando da pessoa, né? Ter essa percepção do que é para a família ter essa dicotomia, né? Viver nesse conflito, né? Entre a realidade e o imaginário, né? Das pessoas, né? Então, para mim foi muito, muito, muito interessante, aprendi bastante. Obrigada. Obrigado. Quem mais?
Eu também quero agradecer a participação do psicodrama de hoje, foi muito importante, a cena foi muito forte também para mim participar. Para mim ver algumas coisas, né? Como o apagão hum, como a gente teme, né? Os apagões, como o apagão causa desespero, como o apagão nos leva para esse lugar de não saber o que fazer. E me vem muito isso. Como o apagão pode ser desesperador para nós que estamos vivenciando esse apagão em diversos níveis. Foi muito bom, agradeço, diretora, agradeço, João. Foi muito bom estar com você nessa manhã de hoje. Muito importante. Me diz uma coisa, Laiane, você é estudante de psicologia? Não, eu sou psicodramatista. Eu sou do Ah, interior é de São Paulo. Falo com vocês hoje do Rio Grande do Norte. Eu esqueci de falar isso no começo da sessão, né? Eu sou do interior de São Paulo, mas eu moro atualmente no Rio Grande do Norte e faço psicodrama só online. Sou psicoterapeuta, bipessoal online. perfeito. E você, como psicodramatista, como é que você viu essa questão, essa história, essa questão aí que foi abordada? Nessa questão que uns chamam de metanoia, outros chamam de paranoia, né? Outros chamam de loucura, outros chamam de, sabe, de essa pessoa está meio dividida, tem dupla personalidade. Como é que isso te toca também, a experiência desse trabalho de hoje? Pois é, eu fiquei sentindo isso também enquanto a gente estava compartilhando, né, dessa questão da, para mim ver a questão da realidade suplementar, né? Como que a gente, porque diante da paranoia a gente também vivencia essa realidade suplementar. Às vezes a gente não consegue entrar nela, né? De alguma forma, assim, usando em outra expressão, essa questão da realidade suplementar. E o quanto às vezes é difícil a gente dialogar com ela, né? Então, no compartilhar também, outras pessoas foram trazendo outras cenas que foi me tocando, assim, como é que a gente dialoga dentro dessa realidade suplementar, porque eu acho que é isso que o psicodrama traz quando a gente vivencia essa cena de novo, né? Então, eu fiquei... É interessante você falando da realidade suplementar, né? Eu fico pensando se pode existir, o que, que acontece quando não existe uma integração entre essas duas consciências, né? Quando uma se contrapõe à outra, né? Como é que isso daí hoje em dia as pessoas estão sendo, se a gente fosse saísse de dentro de nós e pensasse no processo relacional, a gente estaria falando do que estão chamando de polaridade, né? ou, de, ou de negação. Né? E como é que essas polaridades podem compartilhar ou conviver, né? Porque esse é o grande desafio de hoje, né? Como a gente resolve polaridades internas, externas, como a gente convive com o diferente, né? Então eu achei interessante também que também o trabalho de hoje se remeteu a esse tipo de espaço também de reflexão. E, João, sabe que eu acho que a resposta já está aqui, é o psicodrama. É a partir do psicodrama que a gente pode viver, né, essa realidade suplementar e habitar aqui no palco do psicodrama a gente consegue talvez um pouco viver dessa integração, né? Porque eu acho que esse é o desafio na vida e de como que a gente leva isso para os nossos papéis, né? Então, que bom que a gente tem o psicodrama para dar palco, né? Para a gente poder viver essa realidade suplementar juntos, né? Poder conhecer esses outros personagens dentro de nós. Que eu acho que no automático da vida a gente não faz isso, né? Não tem tempo para nossa realidade suplementar, né? A gente Para tem mim, bem medo, isso. a gente foi educado, né, para ver o inconsciente como uma coisa ameaçadora. Né? E eu acho interessante porque a abertura que o psicodrama dá, ele dá outra possibilidade de ver o desconhecido como fonte de vida, fonte de possibilidades, de buscas de soluções coletivas, né? E não individuais. Né? Então, eu acho que é legal porque o psicodrama hoje defende uma liberdade do coletivo, né? Enquanto estão tentando nos impor uma liberdade individual sobre o coletivo. Né? Por isso que nós estamos nos distanciando um pouco da essência humana e orgânica. Mas, Letícia, você fala um pouquinho daí de você. Você é uma estudante de psicodrama, ou já é uma psicodramatista. Como é que Não, eu você viu? sou. Desculpa. Não, fala.
pode Eu falar sou quem você é. estudante de psicologia, né? Eu faço psicologia atualmente, eu estou no quarto semestre na USCS, e aí é a primeira vez, né, que eu estou tendo contato com o psicodrama, né? Como eu falei anteriormente, eu sou de Fortaleza, e lá eu tinha já iniciado a faculdade lá, não tinha tido contato ainda com essa área, né? E assim, eu estou muito surpresa, totalmente diferente do que eu imaginava, mas assim, uma surpresa boa, né? Eu adorei a sessão de hoje, né? E assim, não tenho nada a falar, só realmente agradecer e parabenizá-los, né, assim, por tudo que foi ofertado aqui, e realmente toca muito a gente, né? A gente acha que não vai tocar, mas começam a vir memórias que a gente acha que estavam bem guardadinhas e, na verdade, não estavam, né? E, assim, eu saio extremamente leve e consegui, como é que eu posso dizer? Não sei se seria essa palavra, mas talvez ressignificar algumas coisas que para mim eu via como uma forma, mas agora eu vejo como outra, né? Através da representação que foi tida aqui hoje. E é só isso, realmente, agradecer bastante. A gente que agradece a sua presença e gostaríamos que você viesse outras vezes e Ai, contribuísse meu também, bem. contribuindo, tá bom? Gelsi, sua vez. Como é que foi para você? Aí me conta para gente, porque a sensação que eu tive é que você pegou uma pedreira aí, né? Foi mesmo. Foi uma sessão assim muito importante, né? Porque tivemos cenas profundas, né? A primeira cena não era tão profunda, tivemos uma cena até normal assim, né? Um mal entendido, tal. E quando terminou a primeira cena, que voltamos para o público, já apareceu logo essa história tinha sido contada e em vez a cena foi outra, né? Mas aí voltou imediatamente. Então, havia uma necessidade no grupo de discutir coisas profundas, né, que a gente sente, que vocês contaram aqui, né? Que vocês chamaram de realidade suplementar duas vezes, né? O psicodrama já é a realidade suplementar, né, na medida em que você lida assim num outro nível. E a história também trazia essa realidade suplementar que vocês podem chamar, né, de alteração de consciência, expansão de consciência, surto, ou vocês falaram de psicose, não, vocês falaram de Paranoia. paranoia, né? Então tem assim, ou surto só daquele momento, ou que se repete, né? No caso, a cena trazia um caso de uma pessoa que via outra duplamente, né? Via em dois papéis, via a pessoa em dois papéis, como pai com soldado. Então havia uma dicotomia já ali, né? Dentro da própria cena, dos personagens da cena, né? O que trazia uma dificuldade para a direção, tecnicamente falando, né? Porque apesar de toda a emoção que tinha muito forte, existia uma parte técnica, né? Se fosse presencial, seria mais fácil, mas online a gente tinha que lidar com a apresentação dos personagens e com as emoções, né? E eu gostaria muito que tivesse sido presencial, porque a gente poderia ter se abraçado, né? Isso acontecia quando a gente fazia presencial, de se abraçar, de estar junto assim. Mas no online a gente tem o distanciamento físico e o máximo que a gente consegue é botar a mão no coração, alguma coisa assim, ou expressar em palavras. Foi bastante profundo, foi dramático e ensinou, principalmente para mim, que o que é dramático é dramático. E, teoricamente, a gente sabe disso, mas na prática a gente acha que tudo pode ser resolvido ou atenuado, mas, na verdade, o drama está aí, vamos viver. Tem hora que é hora de rir, tem hora que é hora de chorar também. E que bom que a gente pode chorar junto, muitas vezes, né? Eu gostaria até de não ter estado na direção para poder chorar à vontade. Mas eu estava na direção e tive que segurar essa ponta. Isso foi uma pedreira, João. Segurar a ponta e não chorar, porque chorar é bom também,
às vezes a gente precisa mesmo, né? E por que não? Por que não? Então, assim, eu tive uma grata surpresa de ver que foi possível trazer cenas e temas profundos para o psicodrama, que muitas vezes a gente fica no superficial. Ah, tudo bem, uma cena superficial, outra superficial, mas é muito bom poder viver as emoções que a gente tem para viver mesmo, né? É assim? Então tá, então vamos viver o que nós temos, né, de drama nas nossas vidas. E quem não tem, né? Então eu agradeço a participação de vocês, agradeço sua anfitrionagem, João, de estar com a gente junto e participando ativamente, né, dessa sessão que nós fizemos hoje. E espero realmente que, assim como eu vou levando alguma coisa para mim, vocês também estejam levando alguma coisa para cada um de vocês. Eu que agradeço também a sua direção, que deu a confiança e a possibilidade também de que essa profundidade do nosso trabalho de hoje pudesse ser atingida, e espero que a gente volte para a superfície com um monte de aprendizados. Terminamos por aqui a nossa entrevista, convidando a todos, esse vídeo agora está indo agora para YouTube, e convidando a todos a todo sábado, nesse canal do Psicodrama Público online de São Paulo, a gente possa nos reencontrarmos aqui e vivermos uma nova experiência conjunta. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada.